Eu sou Ronaldo Almeida, o editor da revista A Brava, Climatização e Refrigeração, e do portal Engenharia e Arquitetura. Eu estou aqui com o Luiz Vilaça, que é engenheiro de aplicação da RAC Brasil. Na empresa é responsável pela área de treinamentos, relacionamentos com parceiros internacionais e desenvolvimento de produtos. O Luiz, dentre outros títulos, é graduado pelo ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Tudo bem, Luiz? Como vai, Ronaldo? Tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Antes de a gente começar, eu só vou pedir para as pessoas que assistirem o vídeo, por favor, se registrem no nosso canal. Com isso, vocês recebem atualizações, novas informações e nos ajudam também a ampliar a divulgação do conteúdo. Mas, Luiz, a nossa conversa aqui um pouco é sobre sistemas de automação e controle e instalações de refrigeração, não é? Então, eu queria que, se fosse possível, você começasse falando um pouco para esse nosso público, que é predominantemente de instaladores, não é? Quais os benefícios trazidos pela automação e controle numa instalação de refrigeração? Pessoal, essa mudança, essa que eu costumo chamar de eletronização da refrigeração, é algo que é inexorável. Hoje a gente acha difícil que isso aconteça, mas com o conjunto de ações que estão acontecendo no nosso mercado, isso gradualmente vai vir por aí. E nós, refrigeristas, vamos precisar nos acostumar com essa ideia e nos preparar para essas mudanças. Há benefícios reais associados à inclusão de mais eletrônica nos nossos sistemas de refrigeração. Um dos mais óbvios é a economia de energia. A economia de energia é real com o controle eletrônico. Válvulas de expansão eletrônicas, controles de capacidade, controles de condensação, efetivamente reduzem a conta de luz do nosso cliente no fim do mês. Isso faz diferença. Cada vez vai fazer mais diferença. Além disso, há outros benefícios, Não vamos deixar de lado a conveniência. Há uma série de aspectos relativos à conveniência que são muito interessantes. Quem já teve que ajustar uma válvula de expansão termostática num galpão refrigerado, e quando o evaporador está ali a 8 metros de altura, sabe como é difícil, sem fazer muitos absurdos, só para você chegar lá em cima e virar aquele parafuso um quarto de volta já é problema. E você faz isso com o galpão carregado, no frio, e ainda tem que esperar uma meia hora para medir novamente as condições operacionais. Uma válvula de expansão eletrônica, você chega no controlador, 6 Kelvin, e tudo fica por conta do controlador. Então, isso é muito interessante, para falar um terceiro benefício, para ficar em 3, hoje, com a existência, vamos dizer assim, de infraestrutura de internet em praticamente o nosso país inteiro, isso também torna possível o acesso remoto aos teus elementos do sistema de refrigeração, possibilitando que você não só tome conhecimento das coisas, como possa atuar no teu sistema à distância. Talvez sejam esses os 3 benefícios que eu queira destacar aqui, Ronaldo. Mas você falou aí no controle, monitoramento e tal. Deu os benefícios, não é? Inclusive, começa com um dos benefícios, que é a economia de energia, Luiz? E não é só um problema da conta de luz, mas é que o nosso
o nosso planeta pede, agradece. né? Agradece que a gente possa utilizar menos energia, consumir menos recursos naturais, não é? Mas quais as tecnologias disponíveis que nós temos para isso? Você já falou da válvula de expansão eletrônica, né? A lista é longa, Ronaldo, então vamos tentar dar alguns exemplos em algumas dessas camadas de controle, né? Na ponta, nós falamos de sensores de temperatura, transdutores de pressão, que são as variáveis básicas que a gente tem, né, na refrigeração, pressão e temperatura, que estão ficando cada vez mais inteligentes. Vou dar um exemplo. Isso aqui são sensores de temperatura. Aqui tem 3, 6, 9, 12. Eu peguei ali do nosso inventório um maço. Isso parece um sensor convencional, mas, na verdade, esse é um sensor digital, que fala um protocolo que a gente chama de One Wire. Sabe o que significa isso? Eu posso colocar cada um desses sensores num ambiente ou numa localização, ligar todos eles por um fio só, que é esse fiozinho amarelo, o mesmo fio passa por todos os sensores. Eu estou aqui com 12, mas podiam ser 87 ou mais. E com um fio só, eles conversam com seus controladores. Que maravilha. E a gente sabe a diferença que é passar um fio do que passar 27 ou 87 pares de fio. O refrigerista sofre com os cabos, né? No nível acima, a gente tem os controladores dos equipamentos. Esse aqui é um exemplo de um controlador, porque é um controlador de uma válvula de expansão eletrônica como essa, tá? Ele é usar aquelas palavras antigas, ele é um cérebro eletrônico, porque ele tem aqui dentro, né, as tabelas com as temperaturas e pressões dos diferentes gases. Eu programando o gás certo, ele mede o superaquecimento como eu e você mediríamos se fôssemos lá, né, com um termopar, consulto na régua da Bitzer, vejo a diferença das temperaturas, né, e calcula o superaquecimento. É isso que ele faz, diversas vezes por segundo, e controla a abertura da válvula de expansão. Então, nós estamos falando de um patamar acima de controle, né, e qualidade com relação a isso. Isso aqui é uma mágica, mas é tecnologia do século XIX, finalzinho, comecinho do século XX. A economia vem disso. Veja, eu tinha, quando eu fiz 18 anos, eu tinha um Passat, não sei, que os jovens que estão assistindo não sabem o que é o Passat, é um carro da Volkswagen e tal, era o máximo na época. Era o máximo, né? E tinha um carburador, na verdade era um carburador corpo duplo, tá? Que também era o máximo na época. Eu parava na oficina cada 2.000 quilômetros, mais ou menos, porque tinha que entupir o giclê, né? Porque carburador é o equivalente a isso. E dava muito problema. Sem contar que era gastão. Já existia a eletrônica embarcada nos veículos, mas essa eletrônica era muito cara. BMW tinha isso, Passat não. O tempo andou e hoje você não consegue comprar um carro com carburador. Outro dia eu fui dar uma palestra no Senai e perguntei quem sabe o que é carburador aqui. Só os velhos, os seniors, que nem eu, sabiam o que era um carburador, né? Eu acho que nem moto tem carburador hoje em dia mais. Nós vamos viver isso na refrigeração, porque o ganho, né, disso aqui é inexorável. A redução de custo é uma grande força nesse sentido. Então, esse eu colocaria como o segundo nível, nessa tua pergunta que foi, quais são as tecnologias, né? Então, são a tecnologia dos controladores. E num nível acima, eu colocaria os supervisórios. Esse aqui é um supervisório da RAC, por exemplo. Que fazem o quê? Qual que é o nome desse supervisório? Essa é a Hackbox. Depois eu mostro um pouco mais para vocês. Tá? Aqui está desligada, né? Eu também peguei do nosso estoque, mas normalmente ela fica acesa, mostra variáveis do sistema de refrigeração. Mas o que eu estou dizendo é que nós temos um nível acima de controle,
que é o nível que o povo chama de supervisórios, tá? Alguns chamam de CLPs, apesar que nem todos são supervisórios, nem todos são CLPs, mas que tem que ver com a integração dos seus controladores. Isso nós vamos ver na refrigeração também, não vai ter jeito. Nós vamos agregar os controladores isolados numa coisa só, para que eles trabalhem de forma harmônica, né? Orquestrados, usando uma palavra da moda. E vamos colocar o quarto nível. O quarto nível aqui é o nível de processamento, que poderia ser de um servidor ou de um conjunto de servidores locais, mas hoje o que se usa mesmo é a famosa nuvem, né? Que está lá na internet em algum lugar. Então, os nossos supervisórios mandam dados para a nuvem, isso fica na nuvem, seja para processamento, seja para histórico, que nos permite acessar informações remotamente e atuar remotamente através da internet. Então, eu citaria, esses como os 4 principais níveis de tecnologia. Não dá para falar em todas as tecnologias, mas pelo menos eu mencionei os níveis para dar uma ideia hierárquica para você, Ronaldo. E para quem está assistindo, é claro. Para você, né, quais seriam os atributos principais de um sistema de controle e monitoramento remoto? Né? Continuando um pouco essa sua explanação. Acima de tudo, veja, a nossa visão, e aí eu falo a visão da empresa da qual eu sou um colaborador, e uma visão que eu também comungo, que o Brasil é um país de dimensões continentais. Falamos quase a mesma língua, né, no país inteiro, pequenas variações. Né, nós vamos do Oiapoque ao Chuí, nós vamos do Acre ao Rio Grande do Norte, perfis profissionais muito variados, características próprias, né, uma infraestrutura que tem as suas peculiaridades, e eu sei que vocês conhecem. Então, a gente acredita que as soluções para o Brasil, elas precisam ser simples, fáceis e confiáveis. A gente pode ter coisas excelentes, mas se elas forem complicadas, difíceis e frágeis, elas tendem a não ter sucesso aqui. Porque a nossa situação típica é sobreviver com uma energia elétrica que tem os seus problemas, com uma infraestrutura de comunicação que também não é lá essas coisas, com uma enorme amplidão territorial e com longos deslocamentos, com longas distâncias. Na verdade, essa característica de longas distâncias favorece muito as soluções de acesso remoto, porque elas ajudam muito no trabalho do nosso refrigerista, né? É do dia a dia de vocês sabem disso. Rodar 300, 500, 600 quilômetros até um cliente para executar um serviço. Você pode fazer esse serviço sem ir até lá, ou chegar lá já preparado para o que tem que fazer, é uma coisa muito boa, uma coisa muito positiva. Então, falando do simples, fácil e confiável, fora isso, o que eu acho que é muito importante? É o foco no essencial. Quando nós falamos dessas tecnologias de automação, é muito fácil a gente se perder nas possibilidades, né? Porque está o horizonte todo aberto, eu posso fazer tudo. E a gente não pode esquecer do básico. E às vezes o básico bem feito é muito melhor do que um pergaminho de coisas, tá? Que as pessoas não entendem ou têm dificuldade. E a gente tem que aceitar que nós estamos numa curva de aprendizado. Não só nós, refrigeristas, mas o cliente também. Você não dá um negócio, um carro de Fórmula 1 com aquele volante com 87 botões, o cliente não consegue guiar. Eu não consigo guiar. Não sei se você, Ronaldo, consegue, mas só de ver aquele volante de Fórmula 1 na televisão, eu já fico com medo. É muito botão. E a gente tem que pensar nisso também. Precisa ser fácil de operar. Fácil de operar. Ou seja, porque muitas vezes, né, as pessoas pensam, mas, puxa, fazer um negócio desse, né, um controle eletrônico que eu posso colocar em nuvem, né,
controlar a minha instalação da minha casa, ou até se eu saio no final de semana. Tá? Isso é coisa, né, para instalações grandes, certo? Que demandam um investimento muito alto. Isso é verdade? Acho que não é, né, Luiz? Não, hoje não é verdade e a gente sabe disso, tá? É uma situação parecida com aquela que eu comentei da ignição eletrônica, injeção eletrônica. A tecnologia não é nova. Instalações em países mais ricos e clientes maiores são... Então, a tecnologia está disponível há 10, 15 anos. Agora, houve uma redução muito grande, né, do custo, dos investimentos necessários, dos custos operacionais, e da necessidade, vamos dizer assim, tá, de capacitação para você usar sistemas desse tipo. Hoje, a gente tem clientes com instalações muito pequenas, padarias, adegas, peixarias, com 1 a 2 câmaras, usando esse tipo de recurso. E é muito importante para eles, talvez seja mais importante do que para o cliente grande. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos um cliente no interior de São Paulo, isso é história real, tá? Não é fantasia, não. Ele é dono de uma peixaria. E, para você ter ideia, ele acordava à noite para ir até a peixaria, para ter certeza que estava tudo funcionando, porque no passado ele tinha perdido não sei quantas toneladas de peixe, porque um disjuntor abriu, a refrigeração caiu e esquentou. Então, imagina o valor para esse cliente, né? De acordar à noite, pegar o celular, o meu peixe está frio, estou feliz. É isso que eu me refiro quando eu falo no básico, sabe? Apenas o acesso a essa informação já é um negócio fantástico. Eu falei que ele tem uma, na verdade, ele tem 3 peixarias na mesma cidade. Que eu saiba, ele só visitava uma, mas não sei por quê, talvez porque as outras fossem longe. Faz parte. Claro, sem dúvida. Agora, e você tem como discorrer um pouco mais sobre essa solução da Hack, né? Principalmente a Hackbox, que é um instrumento de controle remoto também, né? Sem dúvida, veja, eu acho que é legal a gente falar de um supervisório, dar um exemplo real, tá? E é claro que eu prefiro falar do que a gente fez, que a gente desenvolveu, que a gente tem carinho, do que falar de qualquer outro. Mas, na verdade, eu estou mostrando uma tecnologia que existe hoje, tá? Então, como eu te falei, isso aqui é a Hackbox, né? A Hackbox, ela tem a habilidade de ter transdutores próprios e também, como supervisório, conversar com controladores, com diversos controladores diferentes. Essas são soluções de automação industrial. Isso existe na indústria já há algum tempo. Então, por exemplo, há protocolos de comunicação eletrônicos, né? Existe o protocolo elétrico e o protocolo lógico que estabelecem comunicação digital. Alguns fabricantes têm protocolos próprios, mas existem assim os chamados protocolos abertos que todos usam. Um deles, por exemplo, né, é o Modbus. Muita gente já ouviu falar, muito usado, que pode rodar em cima de diversas infraestruturas elétricas, ele pode rodar em cima de Ethernet, por exemplo, mas normalmente ele é usado em campo em cima de um negócio chamado RS485, que é um protocolo elétrico de 2 fios serial. Ele é muito bom porque ele absorve as perturbações muito bem. Isso se usa na indústria em geral há muitos anos. Tem gente aí especialista em... Não foi a refrigeração que inventou o CLP, é o contrário, né? A gente aproveitou uma tecnologia de automação industrial para a refrigeração. Então, né, a Hackbox fala com um monte desses caras e também tem... Pode falar, né? O que é isso? Então, e também pode ter transdutores próprios. Então, o que isso faz de interessante? Isso me permite... Ops, não dá para ver minha tela de celular, mas é só para dar um aperitivo para vocês, tá? Uhum.
eu consigo remotamente, aqui do showroom da RAC, ver as condições de um ambiente de refrigeração. Vamos fazer isso agora ao vivo e a cores? Eu vou mostrar. compartilhar uma tela com vocês. Excelente. Deixa eu achar aqui. Share screen. Espero que você esteja vendo essa tela, tá? Estou vendo. Deixa eu ver se eu trago ela aqui para minha frente. Considere que isso aqui é a tela do celular, tá? É exatamente esta tela aqui, mas que eu reproduzi lá. Uhum. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo, ao vivo e a cores, nesse momento, um sistema de refrigeração de um cliente nosso que nos permite mostrar isso, tá? A Hackbox, a gente tentou simplificar ao máximo. Então, eu não quero falar muito jargão aqui, tá? Mas você não faz código via cross-compiler, você desenvolve o ambiente nela mesmo, o software é tudo nosso. Na verdade, ela foi construída, vou até mostrar aqui embaixo, em cima de uma plataforma chamada HackSenai Smart. Nós contratamos um projeto da Escola Senai Oscar Rodrigues Alves, em parceria com a Fundação Zé Renner, e desse projeto eles nos entregaram um protótipo de uma plataforma para esse nível 3 e 4 de controle que eu expliquei para vocês. Sim. Essa plataforma a gente chamou de HackSenai Smart. Vamos atribuir a autoria a quem é. Em cima da plataforma HackSenai, nós construímos algumas soluções. Uma delas é a Hackbox nesse momento atual. Então, a ideia da Hackbox é ser simples, fácil e robusta. Ela não tem nem chave liga e desliga. A tela é sensível ao toque. Esse display mostra coisas básicas, como, por exemplo, status de comunicação. E ele pode ficar em frente à câmara fria, na sala do gerente, como fica em algumas instalações. Daí ele bate o olho e vê como é que está a temperatura da câmera. Mas o que ela principalmente faz é monitorar os sistemas de refrigeração. Então, ela pode monitorar mais de um sistema. No caso desse cliente, por exemplo, hoje são 3 sistemas, eram 5, ele desativou 2, por causa do negócio deles, tá? Dele. Um dos sistemas é esse walk-in cooler. A coisa mais importante que ela entrega para o cliente é isso aqui, é a temperatura. Ele bate o olho e vê que está 3,5 graus centígrados. Na verdade, ela faz um data log, ela guarda a memória das situações de temperatura, tirando fotos a cada 20 segundos. Mas a gente não joga... Nosso diretor técnico ele é radical, tem que ser simples. Eu não quero gráfico, não quero um monte de tralha, eu quero uma coisa simples. Então, ela mostra os últimos 30 dias que a câmera teve ligada, temperaturas máximas, temperaturas mínimas, para o cliente poder acompanhar. Essa é uma situação interessante. Vamos analisar um pouquinho mais a fundo. Não como cliente agora, mas como refrigerista. Ó, eu estou vendo que o meu sistema está em operação. Ele podia estar em degelo, ele podia estar aguardando temperatura depois de chegar do set point. Comunicação está ativa, está tudo bonitinho. Qualquer falha de comunicação, isso aqui vira vermelho e fala o que está acontecendo. Por exemplo, se o cliente desliga a câmera, eu fico sabendo. Se ele desliga a eletricidade que controla, por exemplo, que gera os controladores, que é o que normalmente o pessoal faz, né? Infelizmente, eles não recolhem, eles batem no disjuntor. Você já viu isso na vida. Aqui está o horário da última foto que foi tirada. Vamos analisar um pouco. Olha só que interessante. O superaquecimento está em 6,8 Kelvin. A válvula está modulando bonitinho, tá? Entregando o fluido refrigerante necessário para garantir um bom uso do evaporador dentro do que foi programado, né? Provavelmente ele programou baixou para 5,8. Ele programou um alvo de 6 Kelvin e a válvula de segurança está procurando isso, né?
Evaporação está a -9, bastante razoável, tá? Mas olha que interessante. Ele pôs o set point em -15. Claramente, ele não quer levar essa câmara a -15. O que ele quer é que o compressor não desligue. Isso é uma amostra do que a gente pode oferecer num supervisório. Mas daí você me pergunta, puxa, por que você não oferece mais informações? Eu tenho uma montanha de informação. Sim. Mas o padrão que a gente oferece para o cliente é esse. Às vezes alguma coisa a mais, duração do último ciclo de compressor, duração do último degelo. Por quê? Pelo nosso momento na curva de aprendizado. A gente acha que é cedo para ter muito mais sofisticação e muito mais informação. Da mesma forma, hoje a gente não permite a alteração remota. Eu não deixo que o cliente mude isso aqui de -15 para 8 da casa dele, por razões evidentes, né? Isso existe, uma segurança tem que saber o que está fazendo, porque se ele sem querer mudar o set point, o peixe todo pode desandar. Então, nós temos que crescer um pouco enquanto comunidade de uso do refrigerista, comunidade de uso dos sistemas, tá, de automação na refrigeração, para aos poucos entregar mais, vamos dizer assim, todo o potencial. Hackbox, por exemplo, a gente entrega pronta. Toda a programação é feita na empresa para cada cliente, customizada para cada cliente. Por quê? Para não dar problema. Chegou na instalação do cliente, a única coisa que ele tem que fazer é cadastrar o Wi-Fi, que precisa ter rede, é claro, ou se for rede internet física, plugar a tomadinha aqui. O resto é só ligar a energia. Então, isso é de propósito, né? Para tirar aquela barreira de entrada, de que é difícil, é complicado, tenho que saber isso, tenho que saber aquilo. Um supervisório como esse pode, a palavra é supervisionar, tá? Mas vou usar o que for. Eu posso ligar a múltiplas câmaras, como eu mostrei aqui, mas não só 3 ou 5, até mais de 30. A gente já efetivamente instalou em campo com 21 câmaras monitoradas pela mesma Hackbox e que a gente no celular vai só folhando. A geladeira estava ligada de manhã. Agora há pouco eu entrei e ele desligou. Olha que interessante. Esse é um outro ambiente refrigerado que esse cliente tem. Mas, ele não está conseguindo ler informações. Significa que a câmera foi desligada. Se ele tivesse problema de internet, a mensagem era outra. Se tivesse problema de internet na minha ponta, a mensagem era outra. Existe toda uma segurança operacional. Eu vou explicar um pouquinho para você. A gente chama isso de heartbeat. Entre outras coisas, o equipamento da ponta manda uma batida de coração para você. E essa batida tem que chegar e vai por um canal separado. Então, eu estou o tempo todo vendo se o sistema da ponta está vivo e está falando comigo. Isso é uma técnica que a gente usa em sistemas bancários, um monte de sistemas que a gente tem que ter uma resiliência mais alta. Por que eu falo disso? Porque é importante que os nossos sistemas eletrônicos e de controle para a refrigeração tenham essa visão de que são sistemas de missão crítica. Eu preciso ter a informação certa, e se a informação que chega não é boa, eu tenho que saber. Então, nesse momento, olha que interessante. Opa! Isso, de novo, isso é real, hein? Vive a cores. Opa! Alguma coisa está errada, desligou. Deixa eu olhar o histórico. Olha só, todo dia tem picos de temperatura nesse ambiente do cliente. Ele claramente desliga o sistema. Liga, desliga. Hoje de manhã estava, eu acredito que seja de manhã, estava 27 graus. Na última medição que ele fez, que foi cadê? Que foi às 14h58, estava 9 graus. Então,
ele liga e desliga o sistema. Ah, então não deu problema. Esse é o hábito operacional desse cliente. Olha outra coisa interessante. Batendo o olho aqui, eu vejo que, e isso eu estava acompanhando de manhã, tá? Sistematicamente, a válvula de expansão está trabalhando a 100% e não consegue reduzir o superaquecimento útil, né? Ou seja, eu estou usando menos evaporador do que eu Sim. tenho. Eu estou com a válvula de expansão errada, lá. Eu precisaria aumentar o orifício dessa válvula de expansão ou substituí-la para conseguir usar mais desse evaporador e tirar mais carga térmica lá de dentro. O que claramente ele precisa, porque esse é um outro daqueles casos que ele está metendo o set point em menos 18, nunca chega em menos 18, é uma geladeira, temperaturas acima de zero ele quer, mas ele quer manter o compressor funcionando o tempo todo, e o artifício que ele usa é esse. Olha quantas análises eu fiz aqui. Se eu fosse o cara de manutenção dele, eu ia me programar para uma série de coisas na minha próxima visita, bem como com uma conversa com ele. Olha, Claro. está acontecendo isso, isso, isso. Não recomendo você continuar fazendo isso, porque, né, aqui você ainda está desligando, mas esse ambiente você mantém direto ligado e a gente não projeta ambientes de refrigeração pensando em manter o compressor ligado o tempo todo. O único respiro que esse compressor está tendo é no degelo, porque se não tivesse degelo, ele ia ficar direto, né? É. Espero aqui ter mostrado... Desculpa, fala, Ronaldo. Não. E reduz o tempo de vida útil, Sim. não é? Além de consumir mais energia também. Mas o que eu quis com esse caso real, que não foi ensaiado, isso é cliente nosso, tá? É mostrar para vocês a efetiva contribuição e a possibilidade que nos dá a existência de sistemas de controle eletrônicos no aspecto de análise remota da situação daquele sistema, no planejamento das ações, na otimização dos nossos trabalhos. Excelente, excelente, Luiz. Ou seja, agora, né, não é só a BMW que pode ter, né, sistemas sofisticados, né? O Passat também, não só o Passat, até o Fusquinha, né? E você vê, em função disso, a gente no começo de outubro, nós fizemos a apresentação de instalações novas na escola Senai Oscar Rodrigues Alves, que a gente cedeu praticamente tudo para treinamento e capacitação. Então, hoje, os alunos da escola Oscar Rodrigues Alves têm uma hackbox pilotando, supervisionando 2 câmaras frigoríficas, tá? Uma com degelo gás quente, outra com degelo elétrico, tem 3 controladores lá dentro, válvulas automáticas controlando a pressão de sucção do compressor para mantê-lo com segurança no envelope, válvulas de expansão eletrônicas, chaveáveis para válvulas termostáticas, assim eles podem comparar uma e outra. O que está por detrás disso? A gente enxerga claramente a necessidade de capacitação. A gente quer que esses alunos tenham contato com tecnologia nova, em ambientes pequenos, que seja similar ao que eles vão encontrar em campo quando eles se formarem. E que também tenham a percepção, né, e percam aquela resistência à mudança, sejam agentes de mudança dessa eletronização. Porque eles vão sair da escola conhecendo isso, sem traumas, sem uma sensação de mistério. Isso é difícil, isso é complicado. Aliás, a Hack investe muito em treinamento, né, Luiz? Porque você mesmo está aí agora num lugar que é utilizado pela empresa também para treinamento, não é? Sim, a gente tem aqui 3 laboratórios, nós damos muitos cursos. Esse ano, no pós-pandemia, que na pandemia a gente parou, né? Mas no pós-pandemia nós já demos, acho que vou dar o 19º curso no próximo sábado. Estamos desde fevereiro dando treinamentos práticos e teóricos.
Durante a pandemia, nós fizemos diversas lives que estão hoje no nosso canal do YouTube. O pessoal até hoje assiste, fala e gosta. O conteúdo. É claro que há limitações, né, para você falar de refrigeração apenas à distância. Muitas coisas é importante a mão na massa. A gente teve o nosso curso de CO2 no final de semana passado. Nós temos uma central de CO2 subcrítico operacional. E a gente faz o pessoal por mão na massa. Vai lá trocar filtro, vai lá carregar, faz isso, faz aquilo, para, de novo, gerar familiaridade suficiente. No nosso curso geral, o que vai ser no sábado que vem, não neste sábado, na semana que vem, a gente vai dar um curso que a gente chama de refrigeração comercial. Todo mundo vai para a central de frio fazer uma preventiva, mede superaquecimento, mede subresfriamento, faz um monte de coisa, preenche um roteiro de preventiva. Por quê? Porque eu quero que todo mundo saia daqui sabendo o que é isso, vendo os benefícios. Não precisa seguir o meu roteiro, mas faça um roteiro e procure seguir. E entenda quais são os benefícios. E a gente sempre deixa alguma coisa meio micada na central para o pessoal achar, né? Oh, achei isso, achei aquilo, flash gas, subresfriamento não estava legal. A gente inventa algo, por quê? Porque os caras voltam do laboratório, os alunos e alunas em treinamento voltam do laboratório e a gente faz diagnóstico juntos, né? O que aconteceu? Por que está acontecendo isso? Qual é o ponto de alerta que vocês estão me trazendo? Né? Que medida nós vamos tomar? Isso é muito rico, sabe? A turma gosta. Você vê os olhinhos do pessoal brilhar. E como que o pessoal pode consultar esses cursos, Luiz? Se alguém quer fazer um curso desse, O ou nosso como que ele... site, no nosso site, nós chama-se hackbrasil.com, não tem BR. E é só clicar em cursos, tem a descrição, a forma de se inscrever, você se inscreve totalmente online e é muito fácil, não tem mistério. E qualquer dificuldade também, liga para a gente. Uma coisa que diferencia muito a Hack, enquanto empresa, é o nível de suporte, né? A gente está sempre aqui para atender. Eu sou engenheiro de aplicação, temos o Marco Antônio, tem outros, Henrique. Então, sempre há alguém aqui disposto a conversar, dar suporte com o cliente, suporte de verdade, tá? Ninguém fala com uma central de atendimento aqui, fala com um refrigerista. Certo. Ótimo. Então, vamos só repetir. hackbrasil.com. hackbrasil.com, Entra no exatamente. site, vai em cursos e você pode acessar diversos conteúdos, vai ter todas as informações para inscrição, tudo isso, não é? Perfeitamente, perfeitamente. Mas alguma coisa mais que você acha importante o nosso amigo técnico de refrigeração saber? Olha, neste tema, né, de controle eletrônicos em refrigeração, eu acho que o mais importante é a gente tem que se acostumar com a ideia que isso vai acontecer. E nos preparar para isso, nos capacitar para isso, para fazer bem feito. E nós refrigeristas, temos que saber o que nós estamos fazendo no uso de eletrônicos. Tá? Não podemos ir achando. E é que nem carro. Hoje em dia, você para o carro no mecânico, o mecânico não vai achando. Ele liga um conector lá no conector ODB2, né? Abre o laptop e bah. Infelizmente ou felizmente, tá? Nós vamos seguir gradualmente por um caminho como esse. Não vamos ser mais que nem aquele mecânico, né, que dá umas batidinhas ali no carro, vem, joga. Lembra o tempo que a gente jogava gasolina no carburador? O carro não pegava, a gente tirava o filtro de ar, jogava gasolina. A última vez que eu abri o capô do carro da minha esposa, porque estava falhando, né? Abri o capô, olhei, achei bonito, fechei o capô e chamei o mecânico. Depois descobri que o que falhava era porque a sonda gama, eu acho que é isso, a sonda gama estava com um problema que a gente também vive quando os transdutores falham, né? A sonda gama estava com um problema e foi lá e resolveu.
Nossa vida vai mudar. A gente tem que se preparar para isso. E não é... Tem um gráfico que eu mostro nas minhas aulas que é muito interessante. A gente fez aqui no nosso laboratório, a gente tem ambiente, né, para comparar válvulas de expansão. Então, em 3 baias similares de um expositor, nós colocamos 2 válvulas de expansão eletrônicas e uma termostática. Então, eu mostro. Ó, essa é a termostática. Vocês estão vendo como ela oscila procurando o superaquecimento? Isso é perda. Aí a eletrônica está assim. Eu falo, ó, essa aqui é uma válvula eletrônica bem parametrizada. Aí tem um terceiro gráfico em cima que está assim, que é uma válvula de expansão eletrônica mal parametrizada. Então, o ponto é, tecnologia é bom, ajuda, se você aplicar bem. Mas se você parametrizar mal, ela vai ser pior do que, do que as soluções convencionais. É isso. Falei demais. Ok. Muito obrigado, Luiz. Eu acho que nós tivemos aí um grande volume de informações que as pessoas têm que saber, né? Aproveitar e, a partir daí, buscar aprofundar esse conhecimento, inclusive com a própria ajuda da RAC Brasil. Né? E aproveito aí para dar os parabéns a você, Ronaldo, pela Revista Brava, pelo seu site. O trabalho que você faz é muito, muito importante. A seriedade, a qualidade dos conteúdos. Então, faço aqui o depoimento de viva voz, não corte essa parte, que é de coração, é com carinho, e a gente admira muito o seu trabalho, viu? Parabéns. Continue fazendo assim, muito com o obrigado, capricho e com a atenção que você tem feito. Muito obrigado, a gente tem ótimos colaboradores. Tá bom? Bem, mais uma vez, gente, por favor, registrem-se no nosso canal do YouTube, vão lá também, preenchem o formulário no nosso site, Portal EA, certo? E para vocês receberem conteúdos todas as semanas, seja via newsletter, seja a versão eletrônica da revista A Brava, mais climatização e refrigeração. Mais uma vez, Luiz, muito obrigado e até a próxima. Uma honra. Obrigado.